Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos estudando sobre a representação e localização de paisagens. Vamos falar agora um pouquinho sobre a identificação de elementos. O que e como a gente identifica as coisas em um mapa? O que tem na representação do mapa? Quais são os elementos que a gente encontra em um mapa? Os mapas podem apresentar diferentes informações, como a de elementos naturais, relevo, clima, rios e vegetação, e de elementos culturais, como formações urbanas, estradas e ferrovias. Estes elementos são identificados quando observamos as fotos ou as imagens de satélite. Você consegue identificar quais são os elementos naturais e culturais nas paisagens urbana e rural? Então, o que são elementos naturais? São aqueles que vêm da natureza, onde o homem não modificou. E os elementos culturais é aquele onde teve a interferência do homem e com isso modificação, não é? Nós já estudamos e já vimos sobre isso. Agora vamos na seção com a lupa na mão. Então olha lá, nós vamos localizar no material de apoio duas imagens, que eu já vou mostrar para vocês quais são. Uma que representa a paisagem rural e a outra que representa a paisagem urbana. Então, a gente deve recortar as imagens, colar no caderno ou em uma folha sulfite. Embaixo de cada uma delas, a gente tem que fazer uma tabela como representada no exemplo a seguir. Então, a gente vai colocar lá na tabela os elementos naturais e os elementos culturais. E na imagem 2, quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais? Então, vamos lá? Vou mostrar aqui para vocês. Antes, só vamos retomar aqui que para confeccionar mapas é fundamental a gente identificar os elementos do mapa. Então, veja aqui. Imagine a rosa dos ventos no meio da imagem. O que é mesmo a rosa dos ventos? É aquele que vai me localizar, aquele instrumento que vai me localizar, mostrando a região norte, região sul, onde fica o leste e para onde fica o oeste, ok? Então, primeiro de tudo, a gente tem que imaginar uma rosa dos ventos no centro desta imagem. Olha lá, a rosa dos ventos no centro da imagem. Agora, a gente vai localizar e definir o que fica ao norte desta imagem. Prédios, árvores. O que mais eu consigo ver ao norte aqui? Ruas, não é? E o que eu consigo ver o que fica ao oeste? Olhando a rosa dos ventos para o lado oeste, o que eu consigo visualizar aqui? Ruas também, moradias, não é? Essa imagem aqui é uma representação urbana ou rural? É uma representação urbana, não é? E o que a gente consegue visualizar de elementos culturais, ou seja, que o homem colocou ali em meio? Os prédios, não é? As moradias. E natural, a gente observa a presença de árvores, não é? Continuando. Essa imagem é uma representação urbana ou uma representação do meio rural? É uma representação do meio rural. Diferentemente da imagem anterior, que a gente vê a presença de vários prédios, residências, né, carros. Nesta outra imagem, o meio rural, a gente já vê
apenas uma casa em um local mais isolado, a presença de grandes verdes, um lago, um rio, né, um lugar mais arborizado, onde uma casa provavelmente está mais distante de uma outra casa, não é? Agora, observando esta imagem, a casa fica em qual direção em relação ao rio? Olha lá, temos a rosa dos ventos para a gente se localizar. Então, eu sugiro que para você fazer esta atividade, você faça num pequeno pedaço de papel mesmo, um quadradinho pequeno, a sua rosa dos ventos. Você pode recortar e colocar lá no centro da imagem ou no cantinho para você se localizar, ok? Então, olha lá, a casa em qual direção em relação ao rio? Então, se o rio está aqui, né? A casa, ela está na direção norte, na direção sul, na direção leste ou na direção oeste? Isso mesmo. Olha lá. A casa fica na direção sul em relação ao rio. Então, se o rio está aqui, a casa está ao sul, ok? Então, eu estou imaginando, estou observando o rio, a casa fica ao sul, certo, pessoal? E olhando esta imagem aqui, quais são os elementos naturais que a gente pode ver? O rio, a vegetação, presença de árvores e o elemento cultural, que por sinal está bem destacado nessa paisagem, é a casa, que foi uma construção que o homem fez. Então, ela é um elemento cultural. Então, nós podemos observar tanto na imagem anterior quanto nessa presença de elementos culturais e naturais. Onde eu vejo mais elementos naturais? Nesta segunda imagem, porque é uma zona rural em relação à zona urbana, voltando aqui, que tem muito mais a presença de residências, casas, prédios, podem ter aí farmácias, né? Elas estão muito próximas umas das outras. Enquanto na outra imagem a gente vê que ela já está um pouco mais isolada, distante, ok? Então, nós podemos analisar agora um pouquinho sobre elementos naturais, elementos culturais, o que faz parte, de que forma eu posso representar no meu mapa também esses elementos. O mapa eu posso representar o relevo, eu posso ver os rios, né? Tudo isso que nós observamos e lemos também. Nos vemos em breve em mais estudos. Cuidem-se. Tchau, tchau.